Da onde o senhor tira essa avaliação de que as contas públicas estão em ordem? Nos primeiros governos do Lula, o Palácio do Planalto remunerou o apoio no Legislativo com mensalão e com petrolão. O Lula esteve dias atrás na Argentina, se encontrou com a Cristina Kirchner e lá levantou uma plaquinha, Cristina Livre, e disse que acredita na inocência da Cristina Kirchner. Não é uma incoerência? Agora, ministro, nós estamos, francamente... Eu acho que esse debate precisa ser feito. Desculpe a sinceridade. Só para a gente encerrar, digamos. Mas nós estamos O governo está com 2 anos e meio, né? Estamos falando do 3º mandato do presidente Lula. Pessoal, eu quero deixar essa entrevista aqui no Roda Viva, mas eu confesso, eu fiquei besta de ver o Josias de Souza enquadrando o Rui Costa e deixando ele num beco sem saída com perguntas, e olhe que era perguntas diretas, perguntas sem arrudeio, perguntas sem passar a mão. Eu sei que o Josias de Souza é de esquerda, todos nós sabemos que ele defende o Lula, apoia o Lula, mas aqui ele colocou o Rui Costa num beco sem saída e eu quero deixar essa entrevista aqui para vocês assistir e conferir. E veja que o Rui Costa, além de ser colocado num beco sem saída, ele vai mentir quase do começo ao fim, porque você vai ver ele dizendo que eles pegaram um governo totalmente quebrado, com as estatais, sabe, no prejuízo. Ele vai dizer que pegou um governo quebrado de Bolsonaro, um país totalmente quebrado. É inacreditável, né? E vejam só que eles já sabem que vão perder em 2026 e ele vai dar umas disfarçadas. Quando se trata de orçamento secreto, rombo do INSS, ele vai jogar para Bolsonaro. Interessante, quase 4 anos de governo, mas mesmo assim, o que é de ruim, eles vão jogar para o governo anterior. Parece que eles não governam até hoje. Vamos assistir essa entrevista, já já nós volta e faz alguns comentários. Mas antes, deixa o like, curte, comenta e compartilha, inscreva-se no canal. Bora assistir esse conteúdo agora. A gente viu ameaças vindo dos Estados Unidos em relação ao BRICS, caso o governo americano entenda que o bloco não está se alinhando aos interesses dos Estados Unidos. Ameaças no campo da política tarifária. E, ao mesmo tempo, o presidente norte-americano fez uma postagem nas suas redes sociais, se solidarizando ao ex-presidente Jair Bolsonaro e dizendo que ele é vítima de uma perseguição por parte da justiça brasileira. Então, são 2 focos de desentendimento com os Estados Unidos que levaram o presidente Lula a dar uma resposta dura. Que o presidente Lula, até aqui, desde janeiro desse ano, quando o presidente dos Estados Unidos tomou posse, ele tem feito uma retórica bastante forte com vários países do mundo, inclusive com vizinhos históricos amigos dos Estados Unidos, como o Canadá. E outros países, como China e vários, até com a Europa, ele fez narrativas muito agressivas. O que o presidente fez, como qualquer presidente de uma nação soberana teria que fazer, que era dizer ao presidente dos Estados Unidos que aqui tem lei, aqui tem uma Suprema Corte, e que define de forma autônoma os processos judiciais. E não cabe ao presidente de outra nação entrar e opinar sobre a atuação do judiciário. Estamos avançando muito nas relações bilaterais com países do BRICS e não vai ser ameaça de um ou de outro país que vai conter o avanço do Brasil nessas relações multilaterais com outros países. Essa retórica do presidente dos Estados Unidos não deu certo com a China, não deu certo com o Canadá, com a Europa e não dará certo com o Brasil, porque aqui tem um presidente que vai cerrar fileiras para defender o interesse do povo brasileiro. Pergunta ao senhor, se o governo está encaixando aí uma forma de se comunicar com a população, nessa disputa dos ricos contra os pobres, vai baixar as armas, vai querer se conciliar com um Congresso que nesse momento está lhe servindo de adversário? Olha, Renato, deixa eu lhe dizer, o ano passado foi votado no Congresso a prorrogação de um benefício, ou seja, que grandes empresas, grandes corporações não pagassem a previdência integralmente dos seus funcionários. Isso trouxe um custo adicional de muitos bilhões de reais para o governo federal. A medida do IOF não busca necessariamente arrecadação, busca evitar que empresas, fintechs ou outras corporações utilizassem brechas do normativo legal para não pagar simplesmente nada. Portanto, não se trata apenas de defender o IOF como instrumento regulatório, se trata de defender a capacidade de governar, deste e de qualquer governo que venha daqui para frente. Porque se o governo não conseguir mais editar decreto, não conseguir mais fazer portaria, acabou o governo. Ministro, digamos que o Supremo conceda a razão ao governo, diga que o Congresso exorbitou das suas prerrogativas. Nesse caso, o governo vai insistir em manter o aumento da arrecadação que decretou no IOF ou tem um plano diferente? Porque aí tem uma questão política também, quer dizer, será que vale a pena ir para cima, mesmo com essa vitória debaixo do braço do Congresso e impor esse aumento de arrecadação? Ou haverá um plano mais conciliador até para driblar esse impasse político? Deixa eu só deixar claro, a medida do IOF, ela
é evidente que toda medida que você mexe em tributos, ou você vai reduzir, ou você vai aumentar. A medida regulatória e há previsão legal para que algumas medidas tenham caráter regulatório, como taxas de exportação ou taxa de importação. Não tem a função arrecadatória. Mas quando você mexe para cima ou para baixo, isso vai impactar na arrecadação. É aquela velha história. Toda vez que a gente fala de tributos, eu vi agora comentários ao longo desses dias e que se aponta o debate entre ricos e pobres. Não se trata disso, ao meu ver. Não se trata de jogar pobre contra rico, nem rico contra pobre. Se trata do seguinte, nós moramos no mesmo prédio, no mesmo condomínio. Eu já morei em condomínio popular, em apartamento popular, hoje não moro em apartamento popular, mas tem uma coisa que revolta todo mundo que mora num prédio ou que mora num conjunto habitacional, é ele pagar a sua taxa de condomínio, porque o prédio precisa ter a água, precisa ter o porteiro, precisa ter a luz, precisa do elevador funcionar. Alguns pagam sua taxa normal e outros não pagam. E quando alguns não pagam a taxa de condomínio, quem paga tem que pagar uma taxa extra, para compensar quem não pagou. É correto que quem ganha 2, 3, 4, 5 milhões não pague a sua taxa de condomínio, enquanto quem ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil reais está pagando a sua taxa? Partidos com 14 ministérios se uniram à oposição e votaram contra o governo. Dos 383 votos a favor da derrubada dos decretos do presidente Lula, o PP de Ciro Nogueira deu 100%, União Brasil deu 97%, Republicanos 95%, MDB 93% e PSD 60%. Diante desse quadro de traições na base aliada, eu pergunto para o senhor, não seria o caso de trocar esses ministros de partidos que votam contra o governo? O que o governo ainda espera do Centrão? Quando você compõe um governo, você compõe não só para usufruir as coisas boas de um governo. Você tem que estar ajustado com esse governo, principalmente quando os seus líderes de partidos sentaram com o ministro ou com os ministros, fizeram um acordo com esse ministro. Então não houve uma discordância no mérito, não houve um debate e onde saíram os líderes e nós discordamos do ministro e por isso vamos votar. Não, a reunião terminou à meia-noite, num acordo comemorado por todos, dado coletivo à meia-noite, com os líderes partidários. E de repente se vota sem dar, inclusive, nenhum retorno ao governo. Mesmo porque esses partidos já estão dizendo que não vão apoiar o presidente Lula em 2026. Olha, aí ainda tem muita água para passar debaixo da ponte e nós só veremos isso o ano que vem. Eu digo sempre que esse ano é um ano ímpar, é um ano de trabalho, é um ano de fazer entregas à população e o ano que vem, sim, é o ano das definições políticas. Eu acho prematuro qualquer definição de quem vai apoiar, quem a essa altura do campeonato. Nos primeiros governos do Lula, o Palácio do Planalto remunerou o apoio no Legislativo com mensalão e com petrolão. Na gestão da Dilma, aproveitaram-se da fraqueza da presidente e começaram a tornar as emendas, que eram opcionais, em emendas impositivas. O governo passou a ser obrigado a liberar o dinheiro. E sobre Bolsonaro, aí mesmo é que o dinheiro saiu pelo ladrão do orçamento secreto e deu no que está dando, né? O regime de organização que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, faliu. Se faliu, o que é que vai colocar no lugar? A relação foi se deteriorando ao longo do tempo e o governo passado abriu mão de governar. É aquela história de o que interessava é se manter no poder a qualquer custo. A sociedade brasileira precisa discutir qual é o modelo que vai fazer com que o Brasil construa um futuro melhor para os brasileiros. É este modelo onde nós pegamos metade, quase metade do orçamento livre de uma nação e se aplica no efeito aerosol de emendas parlamentares, esse é o modelo? Aí eu me pergunto, eu gosto sempre de me perguntar em que lugar do mundo existe isso? Porque ou a gente acha que inventamos a roda e que a nossa solução é o que vai resolver o problema da humanidade, ou a gente tem que olhar para outros países. Você pega um frasquinho de aerosol de meio litro ou de 1 litro, sacuda e depois aperte aquele botãozinho, tss, depois você vai procurar, cadê o líquido que estava aqui dentro? Sumiu. Agora, ministro, nós estamos, francamente... Eu acho que esse debate precisa ser feito para a gente reorientar. Só para a gente encerrar, Mas nós estamos o governo está com 2 anos e meio, né? Estamos falando do 3º mandato do presidente Lula e falta 1 ano e meio de governo. Por que não levantou essa discussão? Na campanha, o presidente disse que ia remodelar esse relacionamento entre governo e legislativo. Por que não fez nada até agora? Ao contrário, está liberando dinheiro e, a despeito da liberação, não conseguiu aprovar o IOF. Ô José, esse debate está sendo feito há 2 anos. A imprensa tem reportado, isso virou, inclusive, assunto tratado por ministro do STF. O senhor disse que o IOF proposto pelo governo tem um caráter regulatório. Mas o que a gente viu nas primeiras horas, por exemplo, depois que a Câmara derrubou o decreto, foram os ministros
ministro Haddad, ministra Gleisi e outros, dizendo que, uma vez derrubado, o governo teria de cortar em outros lugares, deixando claro, portanto, o viés arrecadatório daquela medida, para cumprir a meta fiscal. O governo não corre o risco de irritar ainda mais a classe média, por exemplo, e não está praticando uma certa desinformação? Olha, primeiro que o governo não está diferente do que eu vejo em algumas versões, apostando em polarização. Nem com o Congresso, que nós estamos dialogando com o Congresso permanentemente. Em outros temas, continuamos, mesmo depois da votação que ocorreu sobre o IOF, e continuaremos ao longo da semana. Nós queremos conciliar e buscar o entendimento com o Congresso Nacional e com a sociedade. Não se trata disso. Eu queria saber do senhor qual é o diagnóstico do governo a respeito de por que os juros subiram, são altos, e qual é a terapia que vai fazer esses juros se acomodarem ou essa febre ceder um pouquinho. Eu queria o diagnóstico organizado do governo sobre por que os juros cresceram, são altos e como é que a gente vai sair dessa. Os juros são altos, principalmente o juro futuro, que se projeta pela expectativa futura. E a expectativa nossa, e haverá de se materializar por todos os indicadores econômicos, que haverá um declínio agora no segundo semestre, dado a robusta melhoria de todos os indicadores. O dólar está caindo, a inflação está caindo de forma acelerada, inclusive a inflação de alimentos está em queda. O presidente Lula não abre mão, em hipótese nenhuma, do equilíbrio fiscal, combinado com inclusão social, com desenvolvimento e com o crescimento do país. E isso nós temos conseguido realizar, mantendo o compromisso fiscal. Se você olha a curva de déficit fiscal, ela está em declínio e vai continuar em declínio porque essa é a nossa meta, o nosso objetivo. E é essa confiança que o mercado começa a enxergar, inclusive quando o dólar começa a cair de forma muito substantiva. O que nós precisamos comparar, Vinícius, eu acho que a situação hoje com a que nós herdamos. Nós herdamos um rombo fiscal gigantesco. Só para dar uma ideia, no último ano de 2022, não foi pago pelo governo um precatório de 93 bilhões de reais. Ou seja, o governo anterior deixou de pagar simplesmente um precatório que é obrigação legal, 93 bilhões. E essa conta quem teve que honrar? Nós tivemos que honrar. Recebemos uma série de contas sem pagamento. Então, nós tivemos, ao longo desses 2 anos, botar as contas públicas em ordem. Cumprimos a meta em 2023, cumprimos em 2024. Então, você tem uma redução gradual e consistente da dívida primária e, portanto, isso continuará. Nós temos a energia mais barata do planeta, energia solar e eólica, energia limpa, mas que a conta de luz é muito cara. Ministro, então, isso precisa ser visto. Então, esse chamado Jabuti, só para quem está nos assistindo entender, senão não vai entender o Jabuti, o que tem Jabuti a ver com a conta de energia? São medidas que foram incluídas em um projeto que é para tratar de energia eólica em alto mar, que traz benefícios dos investimentos de alguns empresários que têm investimento na área de energia e traz obrigações para o governo, por exemplo, de contratar térmica a um determinado valor. Você diz qual é a quantidade, diz o valor que o governo tem que pagar e ainda diz qual é a região que tem que contratar, diz qual é o mês que tem que ser contratado. Isso não é possível. O presidente publicará uma nova MP para que a população e a classe média não pague energia mais cara. Não faz sentido isso. Consta que o presidente Lula não vai sancionar aquele projeto que prevê o aumento de deputados federais de 513 para 531. Aí gostaríamos de saber, ele vai vetar ou ele vai lavar as mãos e deixar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar a medida? Seria uma sanção tácita. Vera, esse lead eu não vou conseguir lidar hoje. A gente estava contando com ele, ministro. Eu não vou poder lidar hoje porque o presidente estava esse final de semana nos BRICS. Ele ainda vai se debruçar sobre o assunto. O prazo dele ainda é na próxima semana, dia 16, se não me engano. Dia 16. E até lá ele vai tomar essa decisão. E não seria correto, mais honesto que o presidente vetasse simplesmente? Os parlamentares dizem, nós queremos que o governo tenha a responsabilidade fiscal, não fique criando impostos e tal. Não era uma oportunidade de dar aos parlamentares um exemplo? Porque, afinal de contas, criaram 18 vagas de deputados federais no momento em que o governo está catando clipes ali, aumentando o IOF para fechar a conta. O correto, o responsável, não seria vetar simplesmente, mesmo que seja para marcar a posição, depois derrubem o veto e assumam a responsabilidade? Mas essa é uma reflexão que o presidente tem que fazer, dada a sua responsabilidade, que você acusou e está corretamente. O presidente tem algo que ele ficcionado pela responsabilidade pelo país. É alguém que eu sou testemunha hoje, já admirava e admiro muito pela capacidade de trabalho, de acordar cedo e ir até tarde da noite trabalhando, e que o dia inteiro pensando em como
encaminhar as coisas para o país e, com certeza, ele fará uma reflexão das consequências de uma das opções. Essa é uma escolha que só cabe a ele fazer. Nessa linha de... Todos nós podemos ter opinião, eu posso ter a minha, a Gleice pode ter, o Haddad pode ter, muita gente pode ter opinião sobre isso. Agora, caberá a ele, com toda a maturidade e experiência que ele tem e responsabilidade que ele tem, ele fará uma escolha que ele entender mais pertinente. Nessa linha de responsabilidade fiscal, ministro, o senhor disse há pouco uma frase muito categórica, peremptória, né? As contas públicas estão em ordem. Não é o diagnóstico que boa parte dos economistas brasileiros fazem, né? A avaliação generalizada é de que as contas têm um encontro marcado com o acerto, né? A própria ministra Simone Tebet, ela avalia que em algum momento o governo vai ter que fazer uma reavaliação, talvez na transição deste governo para o próximo, mas as contas não estão em ordem. E ainda outro dia, na semana passada, o presidente Lula, numa reunião do Banco dos BRICS, ele disse que a austeridade fiscal não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso acabou de dizer, dias atrás, não é? Da onde o senhor tira essa avaliação de que as contas públicas estão em ordem? Nós reorganizamos o programa e estamos ajustando as contas públicas e fiscalizando os programas para tirar os desvios que ocorreram no governo passado, a exemplo dessa questão do INSS, que foi um desenho e um desvio construído desde o governo passado. Olha, eu fico às vezes surpreso com as versões que apresentam na imprensa sobre minha opinião. Eu digo sempre às pessoas, quer saber minha opinião? Me liga e pergunta, é mais fácil do que tentar... Olha que não é tão fácil assim falar. Do que tentar adivinhar. Só aquela que o presidente precisar definir, aí eu não posso antecipar. Hoje, a Bahia tem um endividamento, um dos menores do país, dos 27 estados, um dos menores de endividamentos do país. E fez o maior investimento ao longo do meu mandato inteiro e continua agora no governo Jerônimo mantendo o mesmo patamar de só tem um volume menor que o estado de São Paulo. Mas não dá para comparar a economia da Bahia com a economia de São Paulo. Então, quem fez isso, do ponto de vista de ajuste de coisa, não seria aqui no governo federal que eu ia defender em nenhum momento a gastando. Nós podemos ter, e tivemos em alguns momentos, opiniões aqui e ali diferentes, o que é natural. O desmatamento do Brasil vem caindo progressivamente. Estamos melhorando, instrumentalizando o IBAMA, o CNBio, que estava abandonado, sem concurso, com funcionários que tinham ou se aposentado ou saído, reestruturando completamente a área ambiental, dando ferramentas, instrumentos, modernizando, comprando drones, equipamentos modernos para instrumentalizar o meio ambiente, para poder fazer a fiscalização e a preservação do meio ambiente. Então, eu quero ter uma opinião diferente da sua e dizer que, ao contrário, Marina, ela tem e reconhece esse apoio do presidente Lula e do nosso apoio. Esse slogan, ricos contra pobres, que foi construído numa parceria da Secretaria de Comunicação da Presidência com o PT, ambos exploraram isso, uma ressurreição do nós contra eles. Isso deu ao Lula um certo discurso de campanha, animou muito a militância do PT e deu uma mensagem para o governo nas redes sociais, que apanhava muito da oposição e saiu das cordas, né? O que eu lhe pergunto é qual é a efetividade eleitoral desse discurso. Se recordarmos, o presidente foi eleito em 2022 com uma margem muito pequena, 1,8 ponto percentual. Ele teve a mais do que o Bolsonaro. E ele foi eleito basicamente graças aos votos conservadores que queriam se livrar do Bolsonaro e que impulsionaram a vitória do Lula, né? Eu lhe pergunto se esse slogan vai fidelizar esse eleitor que assegurou a vitória do Lula em 2022 ou vai afugentá-lo? Porque há pobres que não se veem representados pelo PT, evangélicos, esses trabalhadores de aplicativos que até rejeitaram a proposta do governo no Congresso. O senhor acha que esse slogan, do ponto de vista eleitoral, ele é eficaz? Por que alguém que ganha 40 mil por mês, ou seja, 400 e poucos mil por ano, 500 mil por ano, paga a alíquota de 20%? Alguém que ganha 2 milhões não paga nada. Então, isso não se trata pobre contra rico. Eu não tenho nenhuma dúvida de se trata de justiça tributária. A desigualdade no Brasil é notória. Mas o senhor dizer que não tem... Isso aqui está... Pobre contra rico está aí. Nós vimos aqui até no telejornal antes. O PT fez videozinhos. Congresso da Mamata também, né? O presidente ergueu um cartaz. O movimento social, o movimento social de esquerda... Tributar... Não, ministro, mas o senhor vai negar a campanha que está nas redes sociais. Então, você está dizendo que o movimento social de esquerda ocupou lá o saguão do Itaú, tudo isso aconteceu. Uma coisa é o movimento social, são pessoas, quem está produzindo. Outra coisa é você dizer que o presidente Lula fez 2 anos e meio e você verá as próximas agendas do presidente de continuar atendendo o setor empresarial, de dialogar com o setor empresarial, incorporar muitas propostas. A nova indústria Brasil, que é tocada pelo vice-presidente Alckmin, foi construída toda a concepção
ouvindo os setores empresariais. Não foi os técnicos do governo somente que elaboraram aquela proposta. O setor elétrico que nós estamos discutindo, a MP, que eu me referi, o presidente Lula chamou todo o setor elétrico, diversos atores, especialistas do setor elétrico, pessoas de universidades que estudam, para ouvir e, a partir daí, formar sua opinião e fazer MP. Então, o governo continuará buscando esse entendimento. Quando nós entramos no governo, o Correio, só para esclarecer, ele não estava com déficit em 2023. A partir da retirada das remessas conformes, que ficou conhecido como taxa das blusinhas, de que aquele comércio internacional despencou, ali se perdeu, o Correio perdeu um faturamento gigantesco, porque era ele principalmente que fazia aquelas entregas. E a partir daquela retirada daquele faturamento, os valores são muito semelhantes, ou um pouco mais do que ele perdeu é o resultado negativo dos Correios. No ano de 24. Foi a partir da aprovação da lei, da mudança da legislação da remessa conforme, que se perdeu esse faturamento dos Correios. Aí, de fato, ele apresentou um resultado negativo em 24 e em 25 não apresentou um cenário de recuperação. O presidente pediu exoneração e o presidente Lula designará, portanto, um novo presidente e vai buscar reorganizar a empresa para que ela ajuste seus custos e busque novas formas de financiamento ou de fontes de recursos, porque não é possível você ficar injetando recursos do orçamento da União numa empresa como os Correios. Ela tem que buscar, seja novos negócios, seja equilibrar sua receita com sua despesa. Por que as pesquisas mostram uma certa dissociação entre o que o governo faz, inclusive bons resultados, e a avaliação do presidente Lula? Onde o senhor enxerga que está o nó? Ou as pesquisas estão erradas? Não, pesquisa nunca está errada. Pesquisa é uma fotografia de um momento, de uma caminhada. Não é que a pesquisa está errada, é que a política é assim. E você faz o planejamento de governo para fazer entregas, e nós estamos no ano de fazer entregas. E você verá nas próximas pesquisas a retomada da aprovação do presidente. Pode confiar no que eu estou dizendo, nas próximas você já vai percebendo isso, porque a população vai enxergando a cara, o jeito e as informações do governo. O Lula esteve dias atrás na Argentina, se encontrou com a Cristina Kirchner e lá levantou uma plaquinha, Cristina Livre, e disse que acredita na inocência da Cristina Kirchner. Não é uma incoerência o presidente como que comentar e até, em certa medida, interferir numa decisão que houve lá no Judiciário da Argentina e se contrapor ao que o Trump está dizendo aqui em relação ao Brasil? E eu queria saber se o senhor acha que o Trump vai ser um ativo ou um passivo para o bolsonarismo no Brasil? Se ajuda ao Lula essa tentativa do Trump de interferir no processo político no Brasil? Há uma diferença gigantesca entre a visita do presidente e a declaração do presidente dos Estados Unidos, o Trump. O presidente Lula não fez nenhum comentário sobre a justiça argentina. Ele disse que a Cristina achava que a Cristina era inocente. Se o Trump quiser declarar que acha o Bolsonaro inocente, é um direito dele. O que não é direito dele, como presidente de uma nação, é interferir ou avaliar o julgamento da justiça de outro país. Até porque ele anda tendo discordância ou não respeitando a própria justiça ou a Suprema Corte americana, que ele tem dado sucessivas declarações de hostilidade à justiça. Então, ele não tem se mostrado um defensor do Estado de Direito. Nem no país dele e, portanto, ele não tem direito de emitir opinião sobre a justiça brasileira. Pessoal, olha só esses resultados que eu fiz aqui na internet. Esse é um vídeo do Nicolas Ferreira que eu postei aqui na internet. Está com mais de 800 mil visualizações e veja só quanto esse vídeo me rendeu. Será que não é um ótimo valor? Olha só também esse do Ronaldo Caiado. Quanto ele me rendeu? Mais de 3 mil reais. Olha esse outro do Ronaldo Caiado, quanto ele me rendeu. Ou seja, tudo isso trabalhando aqui na internet, usando apenas o meu celular. Se você quiser aprender como trabalhar com seu celular e faturar também aqui na internet, na plataforma do YouTube, você pode fazer isso e você pode rentabilizar mensalmente trabalhando na sua casa. Você nem precisa estar trabalhando mais para os outros. Se você quiser, você apenas complementa o seu salário. Ou então, se você dedicar-se, você pode viver exclusivamente da internet, trabalhando diretamente da sua casa. Basta você ter um telefone celular ou um computador conectado à internet e pronto. Tem um link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição com uma aula, um passo a passo te ensinando o caminho de como você pode fazer esses resultados ou até muito mais do que isso aqui na internet. Se você quiser aprender, assista a aula gratuita que está lá no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e aprenda essa nova profissão. Ainda que você não saiba de nada, ali tem um passo a passo do zero te ensinando
como você fazer isso aqui na internet e viver trabalhando da sua casa, do conforto da sua casa e rentabilizar pelo menos de 2 a 5 mil reais. Você é capaz de fazer. Se você quiser entender mais, se você quiser saber mais, clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula que está lá, que é totalmente gratuita. Pessoal, é inacreditável ver um integrante do governo Lula dando entrevista. Parece que de 10 palavras, 9 tem que sair mentira, porque é inacreditável. Eu estava observando essa entrevista dele e vi que ele disse que pegou o governo, pegou o país no prejuízo. Como assim no prejuízo? Se os Correios no tempo de Bolsonaro deu lucro, Petrobras deu lucro. Ou seja, o governo estava no verde. E como agora, nessa entrevista, ele disse claramente aí que estão organizando as contas públicas, porque pegou 90 bilhões aí de precatório, tiveram que pagar. Mas não era obrigado o Lula pagar esses precatórios de uma vez. Ele poderia dividir os precatórios, mas ele quis pagar de uma vez. Mas veja só, ele fala de uma série de coisas que ele pegou. Eles tiveram que montar tudo. Essa é a conversa. Toda vez que você for conversar, aliás, se nós pudéssemos, né? Mas toda vez que você vê um desses ministros conversando, dando entrevista, todos eles vão dizer a mesma coisa. Nós pegamos o país, as estatais, tudo fora do lugar e nós tivemos que reorganizar a casa. E até hoje eles estão reorganizando. Até hoje eles estão tentando colocar essas contas no lugar. Até hoje eles estão arrumando o que Bolsonaro fez. Sim, meu filho. E quando é que vai ser as entregas? Quando é que vai ser as entregas? A entrega das obras, de educação, de segurança, entrega de infraestrutura, entrega de saneamento, entrega. Quando é que vai acontecer isso? Quase 4 anos de governo e eles ainda estão falando que estão arrumando. E agora o Rui Costa disse nessa entrevista que nós vamos começar a ver os resultados. A população vai começar a sentir. Ainda vai começar a sentir. É inacreditável, né? Ainda vai começar, a população ainda vai começar a ver. Oxi, no primeiro ano de governo, esse governo já era para... Qualquer governo, independente de quem seja, já era para entrar com tudo. Já era para entrar com investimento em obra, em secando a... Não, né? Eles estão entrando, gastando mais ainda. Se o Congresso barrou o IOF, fez a coisa mais certa do mundo, porque nós sabemos que o prejuízo ia ser grande. A conversa deles aqui, não, esse IOF aí não era para arrecadar mais. Mas você viu que a própria Vera, que é outra esquerdista, ela mesmo diz, palavras deles lá, né, que o IOF não era para arrecadar, mas eles teriam que arrumar um jeito de repor algumas coisas que estavam faltando nas contas públicas. Mas como assim? Repor de onde? Se o IOF não era para cobrar mais imposto, porque no final das contas nós sabemos que é para cobrar imposto, porque no final das contas quem está na ponta da linha é que vai dançar. Quem está na ponta da linha é quem? É os mais ricos? Não, é os mais pobres. Porque os empresários eles vão pagar imposto, suponhamos que eles vão pagar mais imposto, mas lá na pontinha da linha o mais pobre vai sofrer as consequências. Ou pensa que não? Esse discurso de que o governo tem que estar trabalhando pelos mais pobres, está fazendo pelos mais pobres, está com aquele carinho todo, porque o Lula é assim, ele é muito carismático. Ele falando, ele nesse lado aí eu tenho que concordar, ele é muito carismático, ele fala bem para a população da pobreza, porque ele quer manter aquele povo na pobreza. Quem foi que disse que o Lula quer que esse povo suba de patamar, suba de nível? Quem foi que disse que o Lula quer ver o brasileiro, um degrau acima no conhecimento, um degrau acima no ganho? Não, quer não. Se ele quisesse, ele facilitaria a vida dos empreendedores, ele ia facilitar a vida daquele que tem seus negócios aqui no Brasil, facilitar a vida deles burocraticamente para que eles abram mais emprego, ia facilitar a vida deles para que eles empregassem mais pessoas e tirar essas pessoas aos poucos do Bolsa Família, dando oportunidade para essas pessoas trabalharem e viverem do seu próprio sustento.
viverem do seu próprio suor. Mas quem foi que disse que o Lula quer isso? Não, ele não quer. Não estou dizendo que é ruim os benefícios do Bolsa Família. Não estou dizendo que é ruim o pé de meia, não. Mas eu estou dizendo que ele tem que dar condições das pessoas, aos poucos, irem vivendo de acordo com o seu próprio suor e não ficar dependente do governo, na dependência do governo, porque mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E quem é que paga? Quem paga somos nós. Ninguém pense que o governo está dando, o governo está dando Bolsa Família. O governo não está dando Bolsa Família. Esse Bolsa Família já é de arrecadação de imposto que a pessoa mesmo paga. Ou seja, ela recebe algo que ela está pagando para receber. No final das contas, se a gente for analisar direitinho, quando essa cobrança de imposto, se a gente for olhar essa questão direitinho, a gente paga tanto imposto que no final das contas, o que ela recebe por mês é uma parcela de imposto que ela já tem pago já. Então nada é de graça, o governo não dá nada a ninguém. Eles vêm com essa conversinha aí, que pensa nos pobres e que está fazendo, mas não está fazendo nada. Então, quando a gente vem olhar a questão de segurança pública, tá pior do que estava. Quando a gente vem olhar a educação, não melhorou em nada. O pé de meia, o pé de meia não melhora a educação de ninguém. O pé de meia dá um dinheirinho ali pro jovem ali, não estou dizendo que é ruim não. Mas isso não é incentivo à educação. Quando a gente vem olhar a infraestrutura, qual estrutura aqui no Brasil que nós, todos os brasileiros, podem olhar e dizer, olha, que feitura do nosso presidente. Não vi nenhuma. Então, o que mais? Enfrentamento ao crime organizado? Nada, zero. E tantas coisas, se a gente for olhar direitinho, né? Mas como está chegando agora período eleitoral, ano que vem, ele já está se programando aí para ganhar a população menos informada, porque a ideia é essa. Se ele ganha nos votos, é por causa da população menos informada e a população mais frágil, que necessita desses auxílios. As pessoas mais fragilizadas, mais pobres, é desses que ele precisa. E ele quer fazer por onde ajudar essas pessoas dando paliativos. Não dando solução para ela sair da pobreza, mas dando paliativo. Algo que sirva momentaneamente para ela. Então é assim que ele se perpetua e quer se perpetuar porque o plano do PT não é melhorar, não é agregar, não, é se perpetuar. Porque eles querem fazer igual o Maduro. Se eles tiverem, e Deus a livre, vai que ano que vem o Lula ganhe e consiga essa reeleição. Não posso subestimar, mas vai que ele ganhe. E aí, como é que nós fica? 8 anos de PT, o Brasil já está na situação que está. Aí o Trump colocou essa taxa aí. O Trump porque não gosta do Brasil é porque gosta do Bolsonaro. Não foi por causa disso. É porque o Lula, toda vez que o Lula tá aí reunido com os BRICS, G7, alguma coisa ou outra, ele tá metendo o pau. No dólar, no Trump, no dólar, no Trump. Quantos vídeos aí tem aí dele falando do dólar e do Trump? Então, isso aí foi uma resposta do Trump. Você vai querer outra moeda fora do dólar? Você vai querer menosprezar a América, o presidente americano, a maior potência do mundo? Peraí, toma essa taxa. Foi por isso que veio. Aí eles agora estão com essa cortina de fumaça, querendo colocar Bolsonaro, família de Bolsonaro e não sei o quê. Então tudo isso aí é resposta da irresponsabilidade do governo e da irresponsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem agido de forma arbitrária aqui no nosso país, e isso não é novidade para ninguém. Então, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, do Rui Costa, que para mim ele só fez mentir, se contradizer. Ele foi pego pelos próprios petistas, pelos esquerdistas, os próprios esquerdistas nessa entrevista foi quem colocou casca de banana para ele cair, e ele caiu bonito nas suas contradições e mentiras, porque qualquer um que assistir vai analisar e vai ver que ele não está falando a verdade. Não em tudo, mas em muitas coisas. E tá aí. Vergonha, é triste e é lamentável. E tomara que 2026 esse governo dê tchau, arrume as malas e vá-se embora do poder. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.